sem pensamentos, sem poder de decisão, sem percepção do tempo. Desde o momento em que entra nos jhanas, o meditador não terá qualquer controle. Será incapaz de dar ordens como faz normalmente. Mesmo a ideia, o que devo fazer agora, será incapaz de surgir. Quando a volição que exerce o controle desaparece, então o eu quero, que formula o nosso conceito de futuro, também desaparece. O conceito de tempo cessa nos jhanas. Estando nos jhanas, o meditador é incapaz de decidir o que fazer em seguida. O meditador não é capaz nem de decidir quando sair dos jhanas. É a completa ausência da volição e do seu filho, o tempo, que dá aos jhanas a característica de estabilidade atemporal e que faz com que os jhanas persistam, algumas vezes por muitas horas deliciosas. Consciência não dual. Devido à perfeita unicidade, porque a atenção está tão fixa, o meditador nos jhanas perde a faculdade de perspectiva. A compreensão conta com a técnica da comparação, relacionando isto com aquilo, aqui com ali, agora com antes. Nos jhanas, tudo que é percebido é a bem-aventurança não dualista, imóvel, irresistível, sem dar qualquer espaço para o surgimento da perspectiva. É igual a um quebra-cabeças, no qual é mostrada uma fotografia de um objeto bem conhecido, mas de um ângulo inusitado, e a pessoa tem que adivinhar do que se trata. É muito difícil saber de que objeto se trata quando se é incapaz de virá-lo ou mover a cabeça para olhá-lo deste ou daquele lado. Quando a perspectiva é removida, assim também ocorre com a compreensão. Assim, nos jhanas, não somente não existe a noção do tempo, mas também não há compreensão do que está acontecendo. Nessa situação, o meditador nem mesmo saberá em que jhana está. O meditador apenas consegue perceber a intensa bem-aventurança, imóvel, imutável, por períodos de tempo desconhecidos. Consciência da bem-aventurança que não se move. Muito embora não exista compreensão nos jhanas devido à falta de perspectiva, o meditador com certeza não se encontra num transe. A atenção plena do meditador está tremendamente incrementada a um nível de precisão que é realmente incrível. O meditador está completamente consciente. Apenas a atenção plena não se move, está congelada. A quietude da atenção plena, super poderosa, a perfeita unicidade da consciência, faz com que a experiência de jhana seja algo completamente diferente de tudo que tenha sido experimentado até então. Isso não é inconsciência, é a consciência não dual. O meditador tem consciência de apenas uma coisa, a bem-aventurança atemporal que não se move. Mais tarde, depois que o meditador tenha emergido dos jhanas, essa perfeita unicidade da consciência é perdida. Com o enfraquecimento da unicidade, a perspectiva ressurge e a mente tem agilidade para mover novamente. A mente recupera o espaço necessário para comparar e compreender. A consciência comum está de volta. Tendo emergido dos jhanas há pouco, a prática usual é se recordar do que aconteceu e examinar a experiência dos jhanas. Os jhanas é um evento tão poderoso que deixa um registro indelével na memória. Na verdade, o meditador nunca irá esquecê-lo enquanto viver. Portanto, é muito fácil recordá-lo, em todos os detalhes, depois de sair dele. É através desse exame, logo depois do evento, que o meditador compreende os detalhes do que aconteceu nos jhanas, e ele sabe em qual jhana esteve. Além disso, as informações obtidas desse exame dos jhanas formam a base para o insight, que é a iluminação em si. Os 5 sentidos estão completamente desligados. Outra estranha característica que distingue os jhanas de todas as demais experiências é que nos jhanas todos os 5 sentidos estão completamente desligados. O meditador não é capaz de ver, ele não é capaz de ouvir, ele não é capaz de cheirar, ele não é capaz de sentir o toque. Ele não é capaz de ouvir o canto dos pássaros, nem de uma pessoa tossindo. Mesmo se houver um trovão por perto, este não será ouvido estando nos jhanas. Se alguém tocar no ombro do meditador ou levantá-lo e colocá-lo de volta, estando nos jhanas, isso não será percebido. A mente nos jhanas está tão completamente separada dos 5 sentidos que estes não são capazes de penetrá-la.
Embora os sons possam perturbar o primeiro jhana, a verdade é que quando o meditador percebe o som, ele não está mais em jhana. Certa vez um discípulo leigo me contou que teve um acidente enquanto meditava nos jhanas de sua casa. A esposa dele pensou que ele tivesse morrido e chamou uma ambulância. Ele foi levado ao hospital com sirenes a toda força. No pronto-socorro, não foi registrado batimento cardíaco no eletrocardiograma, nem atividade cerebral no eletroencefalograma. Em vista disso, o médico acionou o desfibrilador para reativar o coração. Muito embora o corpo dele estivesse pulando para cima e para baixo pela força dos choques elétricos, ele não sentiu absolutamente nada. Ao emergir dos jhanas, no pronto-socorro, perfeitamente bem, ele não sabia como havia chegado ali, nem da ambulância e sirene, tampouco do desfibrilador. Durante todo o tempo em que esteve nos jhanas, ele esteve totalmente consciente, mas apenas da bem-aventurança. Esse é um exemplo do que significa o desligamento dos sentidos na experiência dos jhanas. Resumo das características de todos os jhanas. Portanto, é bom saber que nos jhanas, primeiro, não existe a possibilidade de pensamentos. Segundo, não é possível tomar decisões. Terceiro, não existe a percepção do tempo. Quarto, a consciência é não dual, fazendo com que a compreensão não possa ser acionada. Quinto, no entanto, o meditador está consciente, bem consciente, mas somente da bem-aventurança que não se move. Sexto, os 5 sentidos estão completamente desligados e apenas o sexto sentido, a mente, está em operação. Essas são as características dos jhanas. Portanto, se durante uma meditação profunda o meditador se pergunta se está em jhana ou não, ele pode estar certo que não está. Esse tipo de pensamento não pode surgir na quietude dos jhanas. Essas características apenas serão reconhecidas após emergir dos jhanas, empregando a atenção plena para examinar a experiência uma vez que a mente possa se mover novamente. O primeiro jhana, a oscilação Vitakka e Vichara. Todos os jhanas são estados de bem-aventurança imóvel, quase, pois no primeiro jhana é possível discernir algum movimento. Chamo esse movimento de oscilação do primeiro jhana. O meditador está consciente da bem-aventurança, tão poderosa que subjugou por completo a parte do ego que faz surgir a volição e age. No jhana é como se o meditador estivesse com um piloto automático, sem a noção de ter o controle. No entanto, a bem-aventurança é tão deliciosa que pode gerar um pequeno resíduo de apego. A mente, não o fazedor, instintivamente agarra a bem-aventurança. Como a bem-aventurança do primeiro jhana é alimentada pelo abandono, esse agarramento involuntário enfraquece a bem-aventurança. Vendo o enfraquecimento da bem-aventurança, a mente automaticamente abandona o apego, e a bem-aventurança novamente aumenta em intensidade. A mente então agarra novamente e depois solta novamente. Esse movimento sutil e involuntário dá origem à oscilação do primeiro jhana. Este processo pode ser percebido de outra forma. À medida em que a bem-aventurança enfraquece devido ao agarramento involuntário, é como se a atenção plena se distanciasse um pouco da bem-aventurança. Então, a atenção plena é novamente puxada para a bem-aventurança quando a mente automaticamente abre mão. Esse movimento para frente e para trás, próximo à bem-aventurança, é uma outra maneira de descrever essa mesma oscilação do primeiro jhana. Essa oscilação é, na verdade, o par de fatores do primeiro jhana, chamados Vitakka e Vichara. Vichara é o agarramento involuntário da bem-aventurança. Vitakka é o movimento automático de retorno à bem-aventurança. Alguns comentadores explicam o par Vitakka e Vichara como pensamento aplicado e pensamento sustentado. Embora em outros contextos esse par possa se referir a pensamentos, nos jhanas com certeza o seu significado é outro.